Olá a todos. Queria dizer boa noite primeiro para todo mundo, que eu tô feliz de estar aqui, que é uma oportunidade diferente, né? Porque eu nunca fiz lives antes, mas eu acho que é uma oportunidade única que a gente está vivendo. Há muito tempo eu vinha me questionando quando que eu podia entrar, quando que eu podia fazer. E eu acho que de repente chegou a oportunidade. Então tem bastante gente entrando aí. Talvez alguns me conheçam já, outros não. Então, para quem já me conhece, eu peço que tenha um pouquinho de paciência. Meu nome é Cíntia, eu sou psicóloga e eu atendo no consultório aqui em São Paulo. Eu atendo com hipnose ericksoniana, atendo com regressão de memória, atendo com EMDR e o Brain Spotting. Na verdade, são muitos anos aí estudando várias áreas, tudo isso para a gente poder ter um olhar principalmente sobre traumas, né? E o que são traumas? A maioria das pessoas que me conhece já sabe como é que eu falo, né? Que são como se fossem pequenos machucados. Pequenos machucados que vão acontecendo na psique. E diante desses traumas, normalmente o que a gente acontece, a gente fica fixo, né? Então, deixa eu explicar um pouquinho, diante de tudo isso que a gente está vivendo, eu acho que assim, é um momento único para todo mundo. A gente nunca escutou nada parecido, pelo menos na história recente, né, do mundo. E a velocidade com que a gente tem acesso a todas essas notícias. E o acesso a todas essas notícias, eu não sei até onde que é bom e até onde que é ruim, né? Porque a gente vai sendo bombardeado a todo instante de muitas e muitas e muitas notícias. Principalmente notícias que deixam a gente em estado de alerta o tempo inteiro, né? E esse estado de alerta é quase como se a gente ficasse esperando um ataque. Vamos imaginar que o nosso cérebro continua tendo algumas respostas muito parecidas desde a época que a gente estava lá, o homem das cavernas. Quando a gente se recolhia num espaço fechado, num espaço que a gente achava que a gente estava protegido, a gente não ficava questionando o tempo inteiro. Será que vai ser invadido por um leão? Será que vai ser um urso vai chegar aqui e vai me pegar? E o que a gente tem feito hoje, o que a gente tem sido, na verdade, o que a gente tem sido submetido à nossa realidade, é justamente isso. É como se a gente tivesse se recolhido em nossas cavernas. E essas cavernas a gente ficasse bombardeando o nosso sistema o tempo inteiro. Que um urso pode chegar a qualquer instante. Que um leão pode vir e invadir a qualquer instante. É óbvio que as notícias fazem parte hoje do nosso dia a dia. E as notícias, a partir do momento em que eu uso essas notícias para que eu tenha ideia do que está acontecendo, excelente. Mas se ao invés de eu ter acesso às notícias, eu sou engolido por essas notícias, o que acontece é quase como se a gente estivesse em estado de alerta o tempo todo. Então, eu tenho recebido muitas e muitas e muitas mensagens de pessoas, normalmente são, às vezes, amigos, às vezes parentes e às vezes pessoas que eu já atendo, do que fazer, como se comportar, o que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer com tudo isso, né? Então, eu costumo brincar que desde que eu era pequena, eu escuto falar, né? Você tem um limão, vamos tentar fazer uma limonada, né?
O que é que você pode fazer com esse período que a gente está sendo forçado a parar? Por acaso, eu não sei, né? Tem um monte de gente aí que já me conhece e tal. Eu sou super leiga nesse negócio aqui. E tá tendo alguns comentários, e aí eu não sei muito bem nem como responder, mas depois eu vou aprender. E eu fico assim, me perguntando, né? Como é que a gente pode fazer para aproveitar esses instantes, esses momentos? Cada um pode aproveitar de uma forma, né? Como que eu vi tudo isso? Eu tinha muita vontade de fazer lives. Eu sou um pouco tímida para falar assim, no meio de um monte de gente. Já estava fazendo alguns grupos de atendimento, de trocas e de conversas. Tem um pessoal que eu faço uma monitoria. E eu falava, putz, uma hora eu vou ter que fazer uma live. E de repente, essa oportunidade de eu ficar, sei lá, aqui em casa a gente tá fechado desde segunda-feira, que a gente não sai. Eu falei, putz, é um tempo pra eu mergulhar dentro de mim e de repente tirar daqui de dentro algumas coisas que eu sempre tive vontade, que eu tava com muita vontade, e me lançar. Então, isso é o que eu tirei, assim, é o que eu tirei de dentro de mim nesse período de uma semana. Então, nesse período de uma semana, eu tenho usado para mergulhar e, na verdade, eu sempre gosto de questionar o que está por trás das coisas, né? Não de uma visão... eu falo, tudo que a gente acessa, seja na internet, seja televisão, seja livro, sejam conteúdos, a gente tem que passar pelo nosso crivo. Faz sentido? Não faz? O que tem a ver? O que não tem a ver, né? E diante de tudo isso que a gente mergulhou, o que eu percebo é que o que a gente está vivendo hoje é reflexo do que a gente já tem vivido. Como assim? Eu não sei se todo mundo aí já assistiu algum desses vídeos aí que eu já subi no YouTube, mesmo no meu canal ou no meu site. Mas nos meus vídeos, eu costumo falar muito que a gente está absolutamente desconectado um do outro. A gente está junto, mas vivendo em mundos separados. Todo mundo, cada um, como se estivesse correndo atrás dos seus problemas e esquecendo daquele que está ali do lado. É quase como se a vida estivesse dando uma oportunidade para gente, para que a gente enxergasse as necessidades mais básicas daqueles que estão mais próximos da gente. E às vezes não tão próximos, né? Tem muita gente que eu tenho mantido os atendimentos por vídeo e você percebe a diferença que é você ter uma conversa com a pessoa, de você trocar com a pessoa, escutar a necessidade daquela pessoa enquanto você tá lá, ou você tá teclando, ou você tá preocupado com o que vai acontecer no outro país, o que vai acontecer do outro lado do mundo. Não que isso seja ruim, mas isso tira da gente o principal. Então, eu fico me questionando, será que tudo isso que tá acontecendo não é pra gente parar e olhar um pouco pro nosso mundo interno? O nome, se vocês olharem aí o nome do meu perfil, né, é Cuidando do Seu Jardim Interno. Por quê? Dentro da hipnose ericksoniana, a gente usa muita metáfora, porque eu vou explicar para quem não sabe, né, essas linguagens que eu uso. Então, a gente tem o hemisfério direito, que é o hemisfério que trabalha com toda a simbologia, que trabalha com toda essa parte do hemisfério emocional, é o hemisfério que trabalha com metáforas, é o hemisfério que tem sensações, é o hemisfério que lida com as emoções. E a gente tem o hemisfério esquerdo. Então, esse hemisfério esquerdo é o que entende racionalmente o que está acontecendo. Mas o hemisfério direito, não.
Então, é quase como se a gente ficasse o tempo inteiro lutando com um hemisfério e o outro. E a gente sendo bombardeado o tempo inteiro com todas essas informações, é como se esse hemisfério direito ficasse em estado de alerta o tempo todo. Isso tem prejuízo, né? Então, a gente que é da linha dos traumas, a gente sabe que um trauma, quando acontece, seja um assalto, alguma coisa mais pontual, em um dia, você vai lá, você trata com técnicas, é muito mais simples de você tratar e ter bons resultados do que um trauma continuado, do que um trauma que se estende na linha do tempo. Quando a gente é invadido por essas notícias e que vão colocando para cada vez mais para frente essa nossa quarentena e esse caos e tudo isso que a gente vai sendo imerso, é como se a gente fosse perdendo também essas referências. E aí, o que eu vou fazer? Como que eu posso reagir? Como que eu posso ter decisões? Então a gente não age, a gente reage. A gente diz que os bichos, os animais, diante de um grande perigo, primeiro eles tentam fugir. Se eles não conseguem fugir, eles tentam lutar. E se eles não conseguem lutar, eles congelam, ou seja, eles fazem de conta que morreram. Para que o outro animal não tem interesse por ele, né? Com esse tipo de trauma que a gente está sendo exposto, se a gente olhar, é quase como se a gente estivesse paralisado o tempo todo, sendo inundados, paralisados diante de tudo isso que a gente está sendo invadido. E eu fico me perguntando, será que isso é sem querer? Ou será que isso tem um interesse? Porque quando eu deixo de pensar por mim, eu sou muito mais fácil de ser manipulado. Eu sou muito mais fácil de reagir nos extremos. Eu não estou dizendo que a crise não exista. O que eu estou dizendo é que a gente precisa cuidar do nosso lado emocional. É só isso. É simples. O que a gente vem fugindo há tanto tempo é quase como se a vida colocasse a gente de novo dentro de casa, colocasse e falasse assim, ó, é assim. Você não tem tempo de cuidar da sua saúde, você não tem tempo de cuidar da sua alimentação, você não tem tempo de cuidar de você há muitos anos. E a gente vai se abandonando. Então, essa oportunidade, por que não a gente aproveitar para fazer coisas que façam bem pra gente? Que façam você se sentir bem. Ah, não aguento ficar em casa sozinho. Eu não sei se todo mundo sabe, mas dentro da psicologia, a casa da gente simboliza nós mesmos. Pessoas que não conseguem ficar dentro de casa, pessoas que não dão conta de ficar em contato com essa casa, é como se estivessem fugindo delas mesmas. Quando eu fujo de mim, eu estou buscando fora a solução para o meu mundo interno. E aí, então, vamos voltar lá para a metáfora que eu gosto de usar, né? Que dentro da gente, a gente tem esse jardim interno. É um jardim que você que é o dono. Você que vai escolher qual tipo de planta, qual tipo de... como é que chama? De adubo. O que é que você quer plantar no teu jardim? Você quer abrir a porta para o seu jardim e dar de cara com o seu jardim abandonado todos os dias? Quem não dá conta de ver como tem abandonado o seu jardim todos esses anos é que vai ter mais dificuldade de permanecer. Então, existem inúmeras técnicas. Hoje, assim, eu não sou a primeira, tem inúmeras pessoas aí que estão falando a respeito do mesmo tema. É que cada um tem o seu jeito de falar, cada um vai falar com o seu olhar. Eu fiquei pensando e refletindo como eu poderia explicar para vocês dentro desse meu olhar terapêutico, dentro desse meu olhar da hipnose, que é o hemisfério esquerdo
que é o tem que, tem que, tem que, tem que. E o hemisfério direito, que é o hemisfério emocional, que busca o prazer. Gente, é quase como se a vida tivesse colocado a gente privado de prazeres. E se o prazer fosse só lá fora? Por que eu não posso encontrar prazer em estar comigo mesmo? Por que eu não posso encontrar um prazer? Sei lá, tô a fim de aprender uma língua? Gente, hoje no YouTube tudo a gente aprende. Tô a fim de fazer uma aula. Nossa, não faço aula de dança, não faço aula de yoga, não faço aula. Se vocês quiserem, eu tenho algumas pessoas que eu já vi que estão aí online com a gente, que eu posso passar depois para vocês os contatos que eu sei que são super competentes. Elas estão dando aulas, elas estão dando conteúdos de estudos delas absolutamente de graça. Então, por que não aproveitar este tempo e usufruir desta oportunidade? Se eu usufruir, eu posso transformar essa experiência. Se tiver trigêmeos, você vai dar a mesma... Pra mim tá passando... Isso, agora acho que voltou. Então aproveitar essa oportunidade. Aí, é o que eu tava falando dos 3 filhos, desculpa. Então, dos 3 filhos, a gente dá a mesma bronca, né? A gente dá bronca em trigêmeos, um vai achar que você tá brincando, um vai achar que você tava super brava, e o outro nem vai escutar. Então, o mesmo trauma, que eu tô dando um exemplo bem banal, mas o mesmo trauma, o mesmo fato na vida de todo mundo, a gente pode lidar de diferentes formas. Depende como você vai fazer isso com a sua vida. Como é que você vai transformar isso para a sua vida. Né? Deixa eu ver o que mais que eu queria falar. Muitas pessoas, o que eu estava falando, né? Essa questão de todo mundo ficar o tempo todo fugindo de si, o tempo todo as pessoas indo para fora. É quase como se elas evitassem aqueles buracos, aquelas questões que estão com elas desde pequenas. Então, são questões desde crianças que a gente vai carregando. Quando a gente sossega, quando a gente se aquieta, essas questões acordam. Então, quando eu faço um trabalho de autoconhecimento, do mergulho dentro de mim, eu possibilito que eu consiga permanecer ou então lidar e transformar essas minhas questões antigas. E aí eu começo a dar conta muito mais tranquilamente, né? E aí eu vejo outras pessoas, né, agindo e reagindo de uma forma quase como se fossem crianças. Quando você anda no shopping, uma criança dando chilique, né, que eu falo, então birra, se jogando lá no chão, será que a gente vai continuar se comportando dessa forma? Por que está acontecendo isso comigo? O que o mundo fez? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? O que eu fiz para merecer? Se a gente parar de se questionar tudo isso, a gente consegue transformar de uma forma o que eu posso fazer com isso, você deixa de entregar o teu poder para o outro como se você fosse uma vítima e você pega o poder para você, né? É lógico que a gente vai ter algumas questões, a gente vai ter talvez algumas grandes dificuldades aí com tudo isso aí, mas eu acredito que é um momento único para grandes transformações. O que é que a nossa sociedade, o que é que a gente enquanto ser humano vai sair fortalecido, o que a gente enquanto ser humano vai aprender com tudo isso. Porque eu posso aprender ou eu posso insistir. Né? Eu posso insistir em comer qualquer porcaria, eu posso insistir em não dar conta do meu corpo, eu posso insistir em ter péssima qualidade de sono, eu posso insistir em continuar passando 24 horas na frente de uma televisão que vai me bombardeando, ou então eu posso insistir em continuar o dia inteiro em WhatsApp recebendo notícias que vão me atemorizando o tempo todo. Eu posso, desde que você escolha,
Quando você escolhe estar ali, ok, você tem noção de que aquilo que você está consumindo está te fazendo mal, mas tudo bem. Mas quando você consome simplesmente porque você está aterrorizado, você está estático, você está congelado naquela situação, então aí você está sendo manipulado pelo fora e não dentro. Então eu acho que assim é uma oportunidade única para a gente descobrir o que eu digo que são caminhos do nosso coração. Tem um livro muito legal, puxa, eu esqueci o nome dele agora, mas daqui a pouco vem. Ele fala, é um xamã conversando, é uma história fictícia e é um xamã durante a caminhada dele ensinando Carlos Castaneda a erva do diabo, acho que é isso. Ele perguntando qual que é o segredo para a iluminação, qual que é o segredo para eu ter felicidade na vida, qual que é o segredo para eu me sentir bem. E aí o sábio diz para ele, procure o caminho que tem o seu coração. Cada um de nós tem um caminho. Cada um de nós, a gente sente dentro da gente onde é que a gente pode fazer diferença. O que é que você tem feito de diferença na vida das pessoas ao teu redor? O que é que você tem semeado nos jardins dos outros? Você tem invadido os jardins dos outros com as suas ervas daninhas? Você tem deixado por aí pestes que estão no seu jardim invadir todos os vizinhos? Isso, era do diabo, isso aí. Então, a responsabilidade é sua. Quando a gente cuida do nosso mundo interno, cada um cuidando da sua parte, e no post anterior que eu coloquei aí no Insta, é como se a gente enxergasse. Cada um de nós somos uma estrela, mas a gente faz parte de uma constelação muito maior. Quando eu dou o meu melhor dentro daquilo que faz sentido para mim, do meu caminho com o coração, eu possibilito que outras pessoas consigam enxergar a si mesmas e eu dou licença para que o outro também consiga estar dentro do seu caminho. Então, assim, eu queria muito dividir várias dicas, né, do que a gente pode fazer, mas são tantas. Cíntia, como assim tantas dentro de casa? Pare e pensa um pouquinho, o que você curtia? O que você curtia fazer quando você era pequena, quando você era criança, quando você era adolescente? Ali você vai ter algumas dicas do que é que te faz bem. Então, ok, como eu adorava andar de bicicleta, agora não dá, tudo bem. Mas o que é que você gostava? O que você sempre teve vontade e de repente você não teve oportunidade lá quando você era novo? Busca agora. Nossa, Cintia, eu queria fazer uma faculdade. Agora não dá para começar uma faculdade, eu não sei. Não sei se não vão abrir turmas. Pesquisa, se informa. Nossa, eu sinto muita vontade, sinto muita falta de ver meus amigos. Eu achei fantástico. A classe que meu filho pequeno tá estudando, as mães se organizaram e elas fizeram chats. Tem uma plataforma lá que eu não lembro o nome, mas elas colocaram as crianças para conversarem entre elas. Para uma trocar com a outra. Isso aí, tocar violino. Boa ideia. Seja tocar um instrumento, seja cozinhar, seja aprender uma língua. A gente tem aí alguns professores de línguas que eu já vi que entraram aí. Seja aprender uma língua. Gente, hoje a gente tem profissionais dispostos em todas as áreas. E bons profissionais. Pintar desenho. Conversar com os filhos. Jogar com os filhos. Cuidar da casa que de repente você não tem tempo. Ou então cuidar de um jardim. Eu escrever suas memórias. Escrever livro. Aí. Adorava ouvir Noel Rosa. Muita gente, são muitas coisas.
Mas o principal, que fica assim, eu queria transformar isso numa linguagem básica. Por quê? Pensa que a gente está sendo bombardeado com aqui e agora no hemisfério esquerdo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, eu tenho, hemisfério esquerdo. O que a gente está fazendo nesse momento para o hemisfério direito? Que é o prazer. Se você não estiver fazendo nada que faça sentido para você, vai dar porcaria. Então, pode dar porcaria agora, ou pode dar porcaria quando tudo se normalizar. Então, eu gostaria que as pessoas se conscientizassem do mesmo jeito que a gente tem que ter um monte de cuidados, né? Tem que ter álcool gel, tem que lavar a mão, tem que higienizar, não pode sair de casa, tem que ficar fechado, tomar cuidado se você for receber compras em casa, tomar cuidado em não ter contato com os idosos de jeito nenhum. Além de tudo isso que tem que, a gente pode cuidar da gente. A gente pode olhar pra gente. A gente pode, de repente, sei lá, pegar uma tinta, se sujar como criança. A criança adora fazer sujeira, não adora? Por que a gente, depois que é adulto, esquece? A gente pode, quando a gente se abre para essa possibilidade, a gente descobre que dentro da gente continua vivendo aquela nossa criança. Eu adoro um filme que eu não sei se todo mundo assistiu, Divertidamente. Mas ele fala muito quanto que essas nossas memórias de acesso, aquele animal que a gente imaginava, o quanto que isso nutre a nossa psique. Deixa a gente muito mais fortalecido, deixa a gente muito mais... Eu digo que a gente fica com uma biblioteca interna muito mais robusta, né? São as experiências de vida que a gente tem. Porque depois que a gente vai crescendo, às vezes a gente acha, putz, já sou adulto, não gosto mais disso, não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Então, o Divertidamente é um filme muito legal, que só tem nome, parece que é de criança, mas se vocês separarem é o Divertidamente, né? Então é a mente divertida. E ele fala o acesso às memórias e o quanto alguns eventos traumáticos na criança, que ela vai perdendo acesso a essas plataformas e como que ela vai se comportando na vida dela. É um filme legal de você assistir e você perceber, se coloca ali no lugar daquela menina, se imagina ali, faz esse mergulho dentro de você. A nossa criança tem muitas e muitas sacadas pra gente. A criança não pensa no que o outro tá. A criança não pensa no que o outro tá pensando. A criança não se preocupa se tá falando certo, se tá fazendo errado. Eu tô falando da criança, a criança dentro dela, tá? Não tô dizendo de crianças que vão sendo podadas, de crianças que vão sofrendo esses estímulos aí ao longo aí da existência, né? Então, se a gente resgata um pouco esse nosso lado criança de simplesmente experimentar, vocês já imaginaram? Se toda criança, quando ela tenta começar a andar, se ela falasse assim, nem vou começar porque eu não vou conseguir mesmo. É quase isso que a gente faz quando a gente fala assim, nem vou tentar, não, nunca consegui fazer isso, nunca consegui andar de skate. Nem vou tentar, putz. Se fosse assim, ninguém ia andar. Quando a gente busca essa sabedoria da criança, que simplesmente ela percebe todo o movimento do crescimento dela, né? Ela vai percebendo que de repente ela consegue se sentar e de repente a coluninha dela já tem uma estrutura melhor e de repente ela, antes dela se sentar, tem todo um fortalecimento do pescoço, tem todo o fortalecimento depois da coluna, ela se coloca sentada até ela se colocar numa posição ereta e depois ela usa alguns apoios, até ela dar os primeiros passos. E depois que ela dá os primeiros passos, muitas vezes ela cai. E nem por isso ela fala, não vou tentar mais. Não, eu tentei uma vez. Eu mesma agora, faz pouquíssimo tempo, eu sempre quis aprender a nadar, mas eu tinha medo, eu tinha aflição de água no rosto. E faz pouquíssimo tempo eu me matriculei. Nos primeiros dias foi uma vergonha. Nossa, meu Deus, que vergonha. Lado humano, né? Mas sabe
que eu já tô até fazendo bolinha pelo nariz, eu já tô conseguindo bater o pé, eu já tô conseguindo não afogar. E tudo bem. Mas a sensação que a gente tem quando a gente se lança em novos desafios, na verdade, novas permissões, a gente nutre a nossa psique. Então a gente vai tendo um repertório interno muito maior. A gente se sente muito mais fortalecido, muito mais. É quase como assim, gente, eu sou humana, vocês são humanos, todo mundo é humano. Todo mundo vai fazer meleca alguma vez na vida. Vai fazer. E se fizer, tudo bem. Tudo bem. Porque se eu fizer meleca, o único sinal é que eu posso tentar de novo. E eu posso tentar de novo. E eu posso tentar de novo. E tudo bem. Então, a única certeza que a gente tem, quando eu falo que assim, putz, você tá vivendo aí, a gente não tem opção. A gente vai ter que ficar fechado, não vai? Então eu posso passar o dia inteiro reclamando, o dia inteiro praguejando, o dia inteiro assistindo notícia que vai me deixar mais estressado, mais pé da vida, mais enraivecido, com mais. Ou eu posso aproveitar. O que você prefere? É uma questão de opção. Todo mundo vai ter que fazer igual. Pelo bem de todos. Pelo bem da constelação. Sabe? Ah, não, eu não sou grupo de risco, então que se dane. Não é assim. Não é assim. Porque nós somos uma constelação. E quanto mais a gente conseguir enxergar que todos nós, como estrelas, somos importantes, quanto mais a gente conseguir perceber isso, mais a gente vai conseguir respeitar o espaço do outro. E quando eu consigo respeitar o espaço do outro, por consequência, o outro vai perceber muito melhor o teu espaço. Ele vai se sentir muito menos tranquilo em invadir o seu. Esqueci de outros exemplos. Então, aí, entrou a Karina, que é uma querida, professora de dança. Tem a Gabi, que é maravilhosa, professora também de... Ai, gente, me fugiu o nome, Gabi, esqueci. Corfit é uma das fundadoras, é uma das sócias. Nós temos alguns profissionais aí super dispostos a auxiliar a gente em todo esse processo. Pilates, Gabi. Além disso, meditação. Ah, eu não sei, nunca fiz, não tenho condição, não consigo ficar quieto. Gente, o que é meditação? Vocês já pararam para pensar o que está por trás da meditação? É ficar quieto. É esvaziar o copo. Se você para esvaziar o copo, Pilates, lembrei. Se você para esvaziar o copo, você tem que simplesmente dar umas 2, 3 inspirações, imaginar que você tá numa cachoeira, imaginar que você tá flutuando, seja o que for, faz. Não precisa ser uma meditação formal. Pode ser uma meditação formal, sim, tem ganhos excelentes. Mas se você não se adapta, faz outra coisa. Yoga. Exercícios de respiração. Exercícios de alongamento em que eu tenha a consciência de que eu estou no aqui e agora. Gente, o melhor jeito de prevenir ansiedade. Ansiedade o que é? Tá lá no futuro. Né? Depressão o que é? Tá lá atrás, no passado. Qual que é a melhor âncora que me deixa no agora? O corpo. O corpo. Tudo o que você fizer, que você tiver consciência do que você está fazendo, seja tomar um banho, você vai lavar a cabeça, você vai perceber a sensação. Seja uma respiração, seja os seus pés no chão. Como é que estão os seus pés agora? Aí, onde é que tá? Tá para cima, tá para baixo, tá tocando o chão, não tá? Só disso, exercício físico, só disso de você perceber os seus pés ou sua respiração. A maioria das pessoas que eu começo a atender no começo da sessão chegam com respirações curtas. Normalmente a pessoa inspira muito, expira pouco.
Quando termina a sessão, normalmente a pessoa está no ritmo de respiração muito melhor. Por quê? Porque quando eu consigo respirar, eu me conecto com o aqui e agora. E quando eu me conecto com o aqui e agora, eu consigo ter melhores respostas. Eu paro de ficar imaginando. Eu falo que assim, tem outro filme também que é de criança, que é aquele Monstros S.A. Desculpa um monte de exemplo aí de criança, que eu tenho um filho pequeno e a gente assiste bastante filme de criança, mas Monstros S.A. tem lá um monte de bicho que o menino lá no meio da noite abre o armário. É isso aí, olhar pro nada também. Abre o armário e aí de repente sai um monstro de lá de dentro. O que que é? Como que é que a gente pode olhar para isso? De que forma? Como que você tem olhado as coisas que estão acontecendo? Como que você tem feito com tudo isso? Então, de tudo isso que eu fiquei refletindo muito nos últimos dias, e que eu acho que o grande pulo do gato, eu não sei, para mim não sai da minha cabeça. Nós estamos dentro de uma crise, nós temos questões de saúde muito sérias agora, né? Muito sérias, mas que a gente tem alguns cuidados práticos que a gente tem que ter. Dentro desses cuidados práticos, você tomando esses cuidados práticos, a gente deveria ter a tranquilidade necessária para a gente conseguir viver o aqui e agora. Mas se eu continuar nessa ânsia por informações, nessa ânsia por saber como é que está acontecendo lá, que não estão dando conta dos senhorzinhos, e lá no outro país como aconteceu, e lá você está trazendo todas essas informações para dentro de você e você vai sendo engolido por tudo isso. Se eu estou fazendo a minha parte, o meu melhor, se eu estou fazendo o meu caminho com o coração, estou dando o meu melhor para aquelas pessoas que eu consigo atingir, então eu estou fazendo a minha parte. Não adianta eu ficar em estado de alerta o tempo inteiro, porque isso vai baixar a imunidade, isso vai ter uma consequência, né? Eu tenho que ficar o tempo inteiro em estado de alerta, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir comer, eu não vou conseguir fazer outras coisas, eu não vou parar de pensar nisso o tempo todo. E qual é o sistema orgânico que aguenta isso? Ninguém. Ninguém. Então, dizem, tem umas áreas de estudo aí, principalmente nos Estados Unidos, que eles têm falado a respeito do nosso campo eletromagnético do coração. Não sei se todo mundo sabe, o coração ele tem um campo eletromagnético. E o que eles dizem é que pessoas equilibradas, pessoas que conseguem um estado meditativo, que conseguem um equilíbrio melhor, que não vivem tanto na ansiedade, conseguem ampliar mais esse... Isso é medido, tá? Eu fui num estudo, eu fui num congresso que isso é medido, é comprovado. Então essas ondas elas chegam muito mais longe. Quando eu tô num setting terapêutico, ou quando eu tô conversando com alguém de verdade, quando eu tô olho no olho, seja por aqui, não importa. Quanto mais o meu cardíaco, quanto mais o meu coração tiver em equilíbrio, é quase como se ele possibilitasse o equilíbrio do outro também. O inverso é verdadeiro. Se eu continuar me empanturrando, eu digo que a gente não come só porcaria pela boca, a gente ingere porcarias também por todos os nossos sistemas, né? Seja ouvido, olho. Se a gente continuar se empanturrando de tanta desgraça, de tanta coisa ruim o tempo todo, não vai dar conta. Então, assim, eu quis muito fazer essa live, assim, para começar, na verdade, um movimento que o pessoal, tem muitas pessoas que já estão fazendo, e eu só queria ser uma a mais, que pudesse, eu queria disponibilizar um pouco do meu tempo para
Se eu conseguir fazer alguém parar um instante para pensar, nossa, o que eu tô fazendo por mim? Nossa, o que eu não tenho feito por mim há tanto tempo? Nossa, eu sempre reclamo que eu não tenho tempo pra arrumar meu armário. Eu não tenho tempo pra... E aí, de repente, a vida me dá de presente. E eu continuo reclamando. Porque agora que eu tenho tempo, agora eu não quero. Agora eu não brinco mais, vou fazer birra. Eu vou continuar reclamando. Eu vou continuar passando 1000 mensagens de terror, 1000 mensagens de... E isso, seja por WhatsApp, seja um contato por aqui, a gente está contaminando as pessoas ao nosso redor também com esse terror. Então, gente, informações, ok, mas a gente tem que saber qual é a dose que eu tolero dessa informação. Eu não dou conta de assistir jornal, essas coisas. Eu, Cíntia. Eu assisto durante o dia, se for o caso, mas nos últimos dias eu não tenho assistido. Porque se eu assistir isso perto da noite, próximo da hora de dormir, eu não consigo. Eu não consigo. Me faz muito mal. Mas isso é muito de cada um. Você tem que perceber o teu jeito. Então, se eu tô percebendo que eu tô mais agitado, que eu tô mais isso, que eu tô mais aquilo, o que será que tá acontecendo? Se questiona. Se questiona. Quando você se questionar, você tem a liberdade de dizer sim ou não, quero ou não quero. E é muito maluco, porque o que a gente tem vivido, a gente olha, se a gente... Antes a gente andava pela rua, você andava no shopping, andava em qualquer lugar e você via as pessoas absolutamente desconectadas daquelas que estavam ali à sua volta. Às vezes marido e mulher, filhos, cada um no seu celular, ou então a mesa quieta. Será que a vida não está fazendo a gente parar um pouco para a gente ter um outro tipo de atitude? Para a gente retomar um jeito diferente de se conectar? Usar a internet full time faz mal para qualquer um, porque é comprovado, é ansiogênico. Mas se eu uso para o meu benefício, como por exemplo uma live, em que eu possa disseminar um pouco mais de tranquilidade, um pouco, eu falo que a gente contagiar um pouco os corações dos outros, seja com amor, seja com a luz. Então, é um bom meio. Mas se eu uso o tempo todo para divulgar notícias, para colocar terror, imagina o quanto que isso faz mal para você e o quanto que pode fazer mal para o outro. Tem algumas idosas, né? Eu atendo pessoas bem idosas que eles às vezes me escrevem ou me ligam, Cíntia, o que é verdade e o que não é verdade de tudo isso que está acontecendo. A gente perde, às vezes, muitas vezes a gente perde até o crivo, né? De tudo isso. Então, assim, eu queria, na verdade, propor para vocês um exercício muito simples do que eu costumo fazer, muito simples mesmo, assim, só para todo mundo perceber como que isso pode acontecer dentro da gente. Então, se vocês quiserem, né, super à vontade, percebe teu corpo. Eu vou simplesmente fazer uma indução para você perceber seu corpo agora. Percebe teu corpo, se você está sentado, aonde você está apoiado, ou se você está deitado. Percebe a sensação dos pés. Talvez você possa perceber a perna direita, a perna esquerda, os quadris. E talvez você queira fechar os olhos ou não, não tem problema. Simplesmente conectando, possibilitando que você perceba as suas sensações. E talvez você possa perceber os dedos da mão direita, os dedos da mão esquerda, a sensação do pescoço, uma região que às vezes a gente costuma jogar as tensões. Então perceba a sua respiração.
Percebe como ela está agora, sem julgamento. Simplesmente usufruindo dessa conexão com aqui e agora. Enquanto você está aí experimentando o teu corpo, eu queria contar uma historinha. A indústria de sapatos e os seus consultores. Era uma vez uma indústria de calçados aqui no Brasil que desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia. E colocando o projeto em prática, enviaram 2 dos seus consultores a pontos diferentes daquele país, para fazer as primeiras observações do potencial daquele futuro mercado. Após alguns dias de pesquisas, um dos consultores enviou a seguinte fax para a direção da indústria: Senhores, cancelem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui, ninguém usa sapatos. Sem saber desse comunicado, alguns dias depois, o segundo consultor mandou a sua notícia. Senhores, tripliquem o projeto da exportação de sapatos para a Índia. Aqui, ninguém usa sapatos. Ainda. A mesma situação era um tremendo obstáculo para um dos consultores e uma fantástica oportunidade para o outro. Da mesma forma, tudo na vida pode ser visto com enfoques e maneiras diferentes. Tem uma frase da sabedoria popular, que resume isso. Os tristes acham que o vento geme. Os alegres acham que ele canta. O mundo é como um espelho que devolve pra gente tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente. Então, fica aí o meu convite. Se vocês quiserem, se vocês tiverem algum outro tema que vocês se interessem, eu estou super disponível. Nesse período aí, principalmente nesse período que a gente está um pouco mais recluso, com mais oportunidades para a gente se encontrar. Eu me coloco super à disposição, se vocês quiserem depois mandar mensagem, seja no meu WhatsApp, seja por aqui, de temas, então fiquem super à vontade. Eu provavelmente não, na próxima sexta-feira, às 8h30, quem quiser, eu vou fazer a próxima live. Ainda não tenho tema, se vocês quiserem sugerir algum, fiquem super à vontade. Foi muito legal estar aqui com vocês, uma experiência diferente. Bem diferente do que eu tô acostumada. Eu tô acostumada a super interagir, não sei direito ainda muito bem como que funciona isso aqui, então desculpa, um monte de gente aí acenou, um monte de gente falou um monte de coisa, e eu não dei conta muito de funcionar tudo ao mesmo tempo, me perdoa. Mas na próxima vez, provavelmente minha coluna já vai estar mais fortalecida, então eu vou andar um pouco mais tranquila e as coisas devem correr mais fáceis. Um beijo para todo mundo, eu espero de verdade que eu tenha tocado o coração de algum ou de alguns de vocês para que a chama da luz, que a gente acenda a chama da luz dentro dos nossos corações. Um beijo, até a próxima.